Boa tarde, boa tarde. Já estamos aqui, pronta para começar, para compartilhar uma meditação maravilhosa. Vamos compartilhar nessa série de meditações que tem como título Declarando a Palavra. Nós batemos neste tema tão interessante porque nós precisamos mudar dia após dia aquilo que sai da nossa boca. E cada dia um assunto. Hoje, fomos comprados por sangue. Esse é o tema de hoje e nós vamos falar um pouco sobre isso, que nós fomos comprados por sangue. Que assunto tremendo, profundo, maravilhoso. Um preço alto foi pago pela nossa vida. Eu convido você a entrar nessa história, uma história verdadeira com um final feliz. Aguardando. Vamos aguardar uns 5 minutinhos para que nós possamos começar. 5 não, menos que isso, né? Já estamos chegando no nosso horário e vamos discorrer sobre esse assunto. Fomos comprados por sangue. Você foi comprado por sangue? Você já pertence a Jesus? Vamos falar um pouco nisso, baseado no texto de 1 Pedro, na primeira carta do apóstolo Pedro, no primeiro capítulo, lá no versículo 17 até o versículo 20. Verso 17 ao verso 20. Boa tarde para você. Vamos chegando para mais uma mensagem maravilhosa que alcança muita gente, alcança pessoas que eu não conheço, nem imagino, mas a palavra não volta vazia. Ela, sempre que é lançada, ela alcança onde Deus tem propósito de fazê-la alcançar, né? E você pode ser um aliado nesta missão, simplesmente compartilhando este vídeo com outras pessoas e até o canal, né? Essa mensagem, essa live vai ficar gravada e ela vai estar até um pouco editada lá no meu canal no YouTube. E parte dela no Instagram e no Facebook também. Só uma partezinha. Mas nós vamos aguardar ainda um pouco. Fomos comprados por sangue. É sobre isso que nós vamos falar no dia de hoje. Então, que Deus nos abençoe, porque eu sou tremendamente abençoada com estas mensagens, né? Deus usa a minha boca, a minha voz, para falar sobre a sua palavra, para ministrar a outros. Mas antes, Ele ministra a mim. E à medida que sai da minha boca, isso também faz uma revolução na minha vida. Apesar de ser assuntos que nós já cansamos de ver, né? Cansamos em termos. Na verdade, a palavra de Deus, ela não envelhece nunca. Ela se renova dia a dia. Toda vez que nós lemos, nós sempre estamos encontrando coisas novas, que fazem com que nós vislumbremos o reino de Deus de uma outra forma, né? Nós é que temos que mudar, mas a palavra de Deus não muda. Nós é que sofremos a transformação, e transformação para melhor. Então vamos começar. Sabe, é muito interessante mencionar o fato de que nós vivemos num mundo em que nós queremos tudo novo. Nós queremos coisas novas. Mas a palavra de Deus, ela não muda. Ela se renova a cada dia, né? Assim como as misericórdias de Deus se renovam a cada manhã. Ela se renova, ela sempre se apresenta de acordo com aquele que abre o seu coração. Então, nós vamos falar de verdades primárias do Evangelho, as verdades básicas. Não são as coisas que são difíceis de entender, são as coisas que nós já ouvimos muitas vezes. Mas elas se renovam dentro de nós e nós temos que estar com elas frescas na nossa mente. Essa é uma verdade que não envelhece. Fomos comprados por sangue. Essa mensagem foi a que transformou radicalmente a nossa vida. Mas às vezes a gente está atrás de coisas muito mais profundas. Mas eu digo para você,
que esta verdade, ela tem que estar continuamente na nossa mente, no nosso coração, no nosso espírito, e ela deve ser de tal maneira importante na nossa vida que a nossa boca manifeste essa verdade todos os dias. Fomos comprados por sangue. Então vamos abrir a nossa Bíblia em 1 Pedro, na primeira epístola de Pedro, no versículo 1, aliás, no capítulo 1, dos versos 17 a 20. O apóstolo Pedro, ele tem uma linguagem muito linda, né? Muito linda. É algo que toca o nosso coração com aquelas palavras que vão fundo. Ele toca nas coisas práticas da vida para mostrar as coisas espirituais. Então diz assim: uma vez que vocês chamam Pai aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês. Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nestes últimos tempos em favor de vocês. Que texto maravilhoso, não é? Mas nós vamos começar bem do início, que diz assim, que nós podemos perceber que ele está falando para a igreja, ele fala para a igreja, para os cristãos. Então, não é que fomos comprados por sangue e isso, ou nós vamos ser comprados por sangue, ou Jesus derramou seu sangue para pessoas que não conhecem. Não, era para a igreja que já conhecia, que já havia experimentado a nova vida em Cristo Jesus. Ele estava falando assim, uma vez que vocês chamam Pai, isso significa que eram as pessoas que já tinham passado pela regeneração através do sangue de Jesus. Então, são para os crentes. E ele diz, uma vez que vocês chamam Pai aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, portem-se com temor. Esta é a exortação que ele começa fazendo. Vocês que são filhos, vocês que chamam Pai para Deus, portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês. Olha a exortação do apóstolo Pedro, que diz assim, portem-se, significa posicionem-se. Posicionem-se aqui, enquanto estiverem vivendo aqui na terra. Durante a sua jornada, durante a sua caminhada terrena, vocês têm que se posicionar com temor. Não é com medo, mas é com reverência, é com amor a Deus, se posicionando diante de Deus, diante do reino de Deus e diante das pessoas, diante das trevas. Esse portem-se. Nós temos uma maneira de nos conduzir por causa daquilo que Cristo fez por nós. Porque Ele nos deu princípios, Ele nos deu orientações na sua palavra, como nós devemos nos portar durante a nossa vida aqui na terra, né? É com temor, com reverência, com amor a Deus, né? Olhando como Deus, como o nosso Pai. Isso é muito interessante, né? Isso é muito importante. Portem-se com temor, pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como prata ou ouro que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver. Significa que antes de nós conhecermos a Cristo, nós tínhamos uma vida vazia. Era uma vida vazia. Era uma vida que não valia a pena viver, porque ela era vazia, né? Era uma maneira vazia de viver. Mas quem nos resgatou dessa vida? Quem nos resgatou dessa maneira vazia de viver? Foi Jesus Cristo. E não foi com prata nem com ouro. Ele não colocou dinheiro, mas foi um preço muito alto, né? Foi um preço alto,
pelo sangue precioso de Jesus, foi pelo seu sacrifício. Ele derramou o sangue, e antes de derramar o sangue na cruz, a trajetória de sofrimentos, a trajetória de humilhação foi grande demais. Ele pagou um preço muito alto pela nossa redenção. Portanto, nós não devemos andar nesta vida de qualquer maneira, mas devemos portar-nos com temor para honrar o nome de Jesus. Diz assim, que não foi por prata, por coisas perecíveis como prata ou ouro que vocês foram redimidos da sua maneira de viver, transmitida por nossos antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo. Precioso, precioso, o sangue de Jesus era muito precioso, é precioso, porque era um sangue como de um cordeiro sem mancha, nem defeito. Isso significa que ele não tinha pecado, ele não tinha nada que sofrer por nós. Nós que tínhamos que sofrer tudo aquilo. O sofrimento era nosso, não era de Jesus. Era meu, era seu, mas ele ocupou o meu lugar, o seu lugar. E ele é comparado aqui com um cordeiro sem mancha e sem defeito. Só assim o sacrifício era aceito por Deus. Não podia haver pecado. Quando o cordeiro era colocado diante do altar, ele tinha que ser um cordeiro sem mancha, sem defeito. E é relacionado a Jesus. Jesus foi assim, um cordeiro sem mancha, porque nunca pecou, não conheceu o pecado. Mas ele teve que passar toda aquela humilhação até verter o seu sangue na cruz e morrer naquela cruz de uma maneira vergonhosa. Ele se fez maldição por mim e por você, pelo precioso sangue do Cordeiro de Cristo, um cordeiro sem mancha, um cordeiro sem defeito. E esse sacrifício todo, ele foi conhecido desde antes da criação. Deus já sabia tudo que ia se passar, né? Mas foi revelado para nós nesses últimos tempos a nosso favor. O ponto importante é que a nossa vida é muito preciosa, muito valiosa. Jesus pagou um preço alto por nós, por mim e por você. Quando nós recebemos a Jesus, nós dizemos: Deus, eu te agradeço pelo sangue de Jesus vertido na cruz. Ele, o cordeiro que foi imolado no meu lugar. Ainda que eu desse a minha vida, ainda que eu praticasse a vida toda de boas obras, isso nada vale, porque a mancha estava na nossa vida e nós éramos como um cordeiro cheio de defeitos, não era aceito. Foi preciso que Jesus viesse como cordeiro sem mancha, sem defeito. Ele nos substituiu e derramou o seu sangue puro, sem mancha, e foi aceito esse sacrifício. Hoje está tudo consumado. Jesus pagou um preço alto por mim e por você.